quando nós nos reunimos em seu nome. E em seu nome nós divulgamos a doutrina que ele pregou à humanidade. Ao tempo em que contactamos com os espíritos chamados obsessores, que nada mais são que almas atormentadas, precisadas de ajuda, de compreensão, de amor. Façamos uma prece íntima. Que assim seja. Fiat Lux. Por isso que Jesus chamou de uma forma assim muito enfática, muito incisiva, raça de víboras hipócritas. Ele não estava chamando os fariseus da sua época, ele estava chamando os homens. E é tristemente eu estou relatando isso aqui. Porque às vezes pessoas vêm à casa espírita, não, eu quero ouvir um discurso assim, cheio de esperança, amor, a coisa linda. Eu acho isso bom, mas como nós trabalhamos com obsessão, e então a base de todo o nosso trabalho é a desobsessão, nós trabalhamos, obviamente, com as misérias humanas, com os conflitos humanos. As pessoas que vêm aqui porque alguém está criando problemas para essas pessoas. Então essas próprias pessoas estão criando problema para elas mesmas ou para outrem. E por que esses conflitos? Quais as causas? Por que a guerra, a fome, as drogas, o alcoolismo? Olha, se nós pararmos um pouco, se nós fizermos uma análise da humanidade hoje, finais de século e de milênio, alguém pode dizer assim, mas em que a humanidade evoluiu? Não é? Parece, mas não há uma involução. Parece que houve uma involução. Mas são os tempos. Os latinos já diziam o tempore o mores, o tempus o costumes. Já diziam isso na Roma antiga. Quanto mais hoje. Então são essas pesquisas que me entristecem. Mas eu tenho necessidade, eu sinto assim um impulso muito grande para conhecer a natureza humana, porque eu lido o tempo inteiro, falando na primeira pessoa, com ela. Porque são mais de 30 anos trabalhando com obsessão. Se eu fosse escrever um livro, e eu não pretendo escrever, sobre o que eu já vi e vivi e convivi, eu acho que, eu dizer, isso é fantasia, isso é um livro de terror, ficção. Isso é ficção, isso não existe. Eu acho que eu já presenciei todos os graus de degradação do homem.
Vocês já pararam para pensar, para dizer assim, mas por que Bernardo lida com o absurdo? Por que eu lido com esses processos de degeneração? Eu tenho uma razão de ser. Não é possível, porque outras pessoas lidam com coisas maravilhosas, mensagens lindas, não é? Os médios aí se psicografam cada mensagem, não é? Só vai ao delírio. Que coisa maravilhosa, chora copiosamente, mas aquele choro assim de alegria, que coisa linda. Eu não, eu lido com o lado feio da vida. E não me sinto abalado, nem traumatizado, não. Não sei, parece que eu fui preparado para isso. Ou então eu convivi, em algum tempo das minhas existências passadas, eu convivi com esse absurdo. Eu fiz parte dele. Eu pertenci às hostes, né, humanas, espirituais, que proporcionaram momentos de terror, de desespero, de angústia à humanidade. Talvez esteja aí essa minha inclinação para o processo de... Eu não encaro a desobsessão como um ato de caridade. Talvez eu diga, não, mas você está fazendo uma caridade. É um laboratório, é muito mais um laboratório. Embora etimologicamente, laboratório quer dizer labor, oratorium, labor e oração. É por isso que eu trabalho e oro. Porque a oração me sustenta diante das ignomínias humanas, do descalabro, tresvario humano. Esse trabalho, acho que algumas pessoas vão ter que se segurar um pouquinho. A primeira aquelas que se arriscarem a assistir, porque eu vou trazer aqui para as pessoas que quiserem assisti-lo e presenciar a natureza humana em movimento através dos séculos. Desde o tempo, eu não pus a pré-história porque o homem ainda não tinha aquele poder de autodecisão, autodeterminação. É aquela história que o homem ainda não pensava. E então não era responsável pelo que fazia. Mas mesmo assim, a violência imperava entre os primatas. Mas é uma questão de sobrevivência. Muito bem. O homem vivia num meio inóspito. Vivia realmente de uma forma embrutecida. Mas por que ele continuou assim após tantos milhões de anos? Há momentos em que, no curso da pesquisa, eu digo, mas meu Deus, qual a diferença entre o primata e o homem dos finais do século XX? Em determinados momentos eu digo, não há diferença nenhuma. Lá ele fazia de uma forma, vamos dizer, inconsequente, era a sobrevivência. E hoje é o quê? E os meios sofisticados postos à disposição do crime, as armas, por exemplo. Então são momentos em que, por exemplo, quando eu me deparei com Sócrates, por exemplo, obrigado a beber a cicuta, o veneno, na Grécia clássica, onde floresceram os seus mais notáveis pensadores de todas as épocas, um Heráclito, um Parmênides, um Anacreonte, um Tales de Mileto, e aí por diante. Eu disse assim, como essa atitude arbitrária, infeliz dos poderosos, dos donos do poder, obrigar a um homem como Sócrates, um pensador nato, puro,
um filósofo, a beber um veneno, a se matar compulsoriamente. Veja, nós estamos diante de uma Atenas, de uma polis, de uma cidade culta, e transmitiu essa cultura extraordinária até os nossos dias. Como nós podemos encarar, por exemplo, aí vem o reverso da medalha, Jesus, que também foi compulsoriamente levado ao martírio, foi brutalmente assassinado, a ponto do próprio Pilatos dizer, lavou as mãos e disse que não queria participar da morte de um justo. Por que esse crime hediondo? Por que ele foi sacrificado? Agora não me venham dizer, os religiosos, ele se sacrificou a bem da humanidade. Não é nada disso. Para salvar os pecados, já é outra estutícia. É bobagem. Ele afrontou o poder com as suas ideias, como Sócrates também afrontou o poder. Há uma correlação muito grande entre esses dois grandes pensadores, notáveis pensadores da antiguidade. Então ele afrontou o poder, ele foi eliminado. Porque o homem e o poder ainda não se conciliaram. Eu encontrei, por exemplo, um Stalin, herdeiro de Lenin. Que herdeiro! Matou milhões de pessoas para se preservar no poder. E o poder para o homem na terra é transitório. É passageiro. Então esses homens querem se perpetuar no poder. Pobres diabos. A morte vem e acaba com tudo. E aí vem aquela sentença, o sic transit gloria mundi. As glórias do mundo são transitórias. Mas enquanto estamos aqui, queremos usufruir da glória, da fama, da riqueza, da celebridade, do poder. Parece que o homem não vai prestar contas um dia à sua consciência. Ele não vai prestar contas a Deus. Bota essa criança para tomar passe. Bota para tomar o passe. Ele não vai prestar contas a Deus. Pura ilusão. Criação dos delírios religiosos. Ele vai prestar contas à sua consciência, onde está inscrita a lei de Deus. É diferente. Nós não vamos comparecer diante do Todo-Poderoso, do Criador, para prestar contas, como se Deus não soubesse das nossas deficiências e dos nossos graves problemas. Nós vamos prestar contas à nossa consciência. Ali está inscrita indelevelmente a lei de Deus. Então esses poderosos vão ter que um dia sofrer as consequências dos atos que praticaram. Porque se não fosse assim, o que seria a vida? Como justiçar um homem como Stalin, como Hitler, Lenin e todos grandes déspotas, de que também a América Latina é pródiga, aliás. Como justiçar um homem que teve nas mãos o poder de vida e morte sobre os seus semelhantes e morreu no poder, inatingível? Ele criou a justiça. A justiça é filha do arbítrio, nesse caso, filha dileta da prepotência. Ele vai prestar contas a quem? Aos homens? Não. À sua consciência. Se a doutrina espírita,
na minha opinião, se a doutrina espírita não me esclarecesse isso, sinceramente, que eu iria viver, talvez morresse até de velhice, mas inconformado, profundamente inconformado, e quiçá revoltado, porque eu assistiria, como estou assistindo, o desfilar dos déspotas, matando, trucidando, desgraçando com as pessoas, e nada aconteceu a eles. E depois de mortos, apoteose. Franco foi levado ao delírio, Salazar também. Eu estive lá no sepulcro de Franco, na Espanha. Que vibração horrorosa. Há turistas que vão lá e saem vomitando. O corpo de um dos maiores tiranos da história do homem, chamado Calígula, ele foi sepultado nos jardins do palácio em Roma. Teve que ser exumado e colocado num caixão, jogado no alto mar, porque ninguém conseguia dormir com os uivos dos espíritos das trevas que assediavam a sepultura dele. Isso é história, isso é verdade. O sujeito era tão perverso. Quer dizer, mas é um louco. Pronto, o louco é inimputável, pode fazer o que quiser. Mas o espírito não enlouquece. E é o espírito que tem que ser punido. É ele que tem que ser vergastado pela lei de Deus, que está em sua consciência. Não que seja o momento do olho por olho, dente por dente, mas quando ele é punido pela lei de Deus, é porque ele violentou a lei, a ordem divina e a ordem social. Se a ordem social for violada por esses tiranos, eles são inimputáveis, porque eles comandam tudo, são os donos do poder. Mas a ordem divina, não. Os poderosos da terra são apenas pobres coitados no mundo espiritual. Como vegetam no mundo espiritual, como sofrem, como amargam. As suas vítimas estão esperando por ele. Estão lá, de plantão. E aí, venha. Acaba todo o poder, toda a prepotência, vai se tornar um farrapo nas mãos de suas vítimas, daquele a quem ele desgraçou um dia. Isso, mas onde Deus está? Não é que Deus permite uma coisa dessa? Da mesma forma que Deus permitiu ele matar e desgraçar os outros, não é não? É a lei de ação e reação. Se a pessoa quer sofrer, erre menos. Porque o algoz do homem não é Deus, é o próprio homem. O homem é arco e flecha do seu destino. É ele que dispara o processo de punição. É ele mesmo. Então eu vejo desfilar essas criaturas. Um Idi Amin Dada. Olha... É cada coisa. Olha, sabe o que ele fazia? É outro. Ele tinha um frigorífico e os inimigos dele, ele mandou decapitar. Então ele botava a cabeça dos inimigos, essas cabeças dos inimigos. De vez em quando ele abria e ficava dando risada para eles. E aí fechava. Era a distração dele todo dia de manhã, ao acordar. Em vez de ele ligar a televisão, qualquer coisa, ele abria assim, o frigorífico, e aí caía e ficava xingando, pintava o rosto. Às vezes pegava uma das cabeças, ficava jogando para cima, pisava, depois botava lá. Isso é loucura. É loucura, não é não. O poder, quando é demasiado, inebria a pessoa. Só entra num estado de delírio, não é loucura não. Então esses poderosos um dia vão ter que sofrer as consequências dos atos. É a lei de ação e reação, causa e efeito.
Veja que absurdo, abrir a geladeira, tem lá aquela assembleia sinistra, né? Aquelas cabeças assim, decepadas, congeladas, ia ser um quadro terrível, né? Imagine aí, né? Aí abre assim, começa a rir como se fosse, é um negócio de alucinar, um negócio de, terrível. Então essas pessoas assim vão ter que sofrer, claro. E aí, de onde saem os obsessores? Eis aí, a fábrica de obsessores é aqui. É daqui que eles saem. Fale alto. O quê? Calígula. Olha, ele não é punido quando está fazendo, porque ele é o dono do poder. Mesmo assim, alguns desses tiranos morrem tragicamente, com doenças terríveis. Mas em nível jurídico, social, eles ficam impunes, porque eles que manipulam o poder. Depois, então, reencarnações terríveis, redentoras. Aí é que está. Tanto que esse problema de clone e manipulação, chamada engenharia genética, isso daí é muito interessante. Alguém diz, mas o que o espiritismo pelo menos pelo que eu entendi do processo, é muito bom, porque espécies como estas vêm sem pai e sem mãe. Aliás, Freud vai ter que mudar a psicanálise nessa questão, né? Porque o complexo de Eletra, de Édipo, e os traumas da infância vão ter, né? Então, resultado, esse processo eu acho muito bom, porque aí o instrumento, porque, olha, minha gente, o que o homem faz, na verdade, é o espírito que está fazendo. É ele que está arquitetando todo esse processo. Por quê? Porque a Terra vai entrar numa era de tecnologia avançadíssima. E os espíritos têm que se amoldar a esse processo. Ele não pode ficar defasado lá no século XIX, ou nas primeiras décadas do século XX. Ele vai ter que se adequar, como eu disse, a esse processo. E como isso acontece? Através de quê? Através dos mecanismos da lei de causa e efeito. A lei de Deus não vai deixar nunca de estar inscrita na consciência do homem. Fale alto. Sim. Ele não vai encarnar em alguém. Diga assim, volta. Não, as consequências dos atos que ele praticou. Ação e reação. Mas aí é que está. Não, ninguém vai ser prejudicado, porque a lei de Deus é sábia, é justa. Deus, olha, minha gente, nós precisamos resgatar o Deus que está embutido, incrustado nas religiões. Aquele não é o Deus inteligência suprema. É o Deus que o homem criou, a sua imagem e semelhança. Vamos redimensionar o conceito de Deus. Quando esses espíritos calcetas, esses espíritos perversos, quando eles reencarnam muitas vezes em grupos familiares que lhes são afins. Grupos familiares que são afins a ele. E outras vezes eles reencarnam em grupos familiares razoavelmente equilibrados, porque eu ainda não encontrei um equilibrado. Se existe, me informe, porque é coisa rara, aves rara, para que haja uma reciclagem. Mas normalmente ele afronta o grupo familiar. E isso está acontecendo, porque lá na livraria
Lá na nossa livraria, nós atendemos assim 10, 15 pessoas por dia. Pois bem, de 10 mães, pelo menos 6 apanham dos filhos adolescentes. Então, quem são esses espíritos? Quem é essa mãe que apanha do filho? E quem é esse filho que bate na mãe? Aí a psicologia vem, aí vem a psicanálise, mas não respondem. Por quê? Porque não podem entender nem justificar algo que não tem raiz nesta vida, e sim em vidas passadas. É aí que entra a psicologia, vamos dizer, redundantemente espírita. É aí que entra uma psicanálise espírita. As regressões feitas, sérias, têm revelado questões realmente alarmantes, que só podem entender os espíritas que estudam, que pesquisam. Porque a gênese de toda essa problemática não está aqui, nem de maneira nenhuma. Nem Freud, nem Jung, nenhum deles. Freud ele foi convidado, como Jung também, a admitir o espírito, mas negaram. Mas se negaram. O próprio Jung participou de reuniões de materializações memoráveis. Escreveu um livro, A Gnose. Escreveu outro livro, Os Mortos, né? E sobre os mortos, que foram os próprios mortos, ele mesmo diz que escreveu os 7 sermões aos mortos, que os próprios mortos pediram a ele para escrever. Em escrita automática, em 72 horas ele escreveu isso. Então, aí está a psicologia espírita tentando lançar luzes novas a essa questão, mas nós somos barrados no baile, né? Nós somos barrados, nós não temos acesso. Então acham que o espiritismo é de ignorante, é de imbecil, é isso, confundem com práticas fetichistas e aí por diante, quando ela poderia, a doutrina, dar uma contribuição formidável, valiosíssima ao estudo do psiquismo humano. E não, nós não temos essa chance, nós não temos essa oportunidade, porque eu estava estudando um trabalho, eu vi numa revista sobre o cérebro. Foi essa semana, foi sexta-feira de manhã, um estudo científico. De vez em quando essas revistas brasileiras apresentam alguma coisa boa. E lá estava: o cérebro ainda é um enigma. Mas já mapearam o cérebro todo. Mas ali tem o hemisfério tal, e tal hemisfério provoca isso, e é a gênese disso, é a causa daquilo. Olha, minha gente, o dia que o cérebro se conhecer, o homem será feliz. Porque, por enquanto, o próprio cérebro, em se investigando, não se conhece. Aí é óbvio. Ele não se conhece. Tanto não se conhece que está tentando. Ele está chutando muitas coisas. Cada hora aparece, principalmente nessas televisões aí, né? Fantástico, Show da Vida. A ciência. É mentira tudo aquilo. Aquilo ali é grupo, como se diz na gíria. Nós, no que diz respeito ao psiquismo, nós não sabemos nada. Ou então, muitíssimo pouco, para ser meio paradoxal aí. Então é isso que nós precisamos, nós espíritas, oferecer essas contribuições. A internet está aí. Em vez de me atacarem como estão me atacando pela internet, porque eu sou muito visado, principalmente em São Paulo, porque eu escrevo em todos os órgãos espíritas de São Paulo, e lá são lançados muitos livros meus. Eu sou muito atacado. Quando eu falei da inteligência animal à luz do espiritismo, foi um frisson.
Os jornais espíritas saíram para me atacar, foi página na internet. Resultado, hoje já saíram 6 livros sobre a questão, dentro do movimento espírita, e uma tese na USP, baseada no meu livro, sobre a paranormalidade nos animais. Uma tese na USP sobre o livro que eu escrevi, provando pela pesquisa a paranormalidade do animal. Se desloca do corpo, tem perispírito, aparece no momento da morte as pessoas, vêm aos seus donos, tem sentimentos, se matam, ciúme, tem tudo. Tem aquilo que nós temos. Não é? Tem aquilo que nós temos. Ah, mas o homem pensa. Será que pensa mesmo? Será que nós pensamos? O que é pensar? De onde vem o pensamento a propósito? É uma secreção cerebral? Quando morre um gênio desse, como Einstein, fatiaram o cérebro de Einstein e mandaram para vários laboratórios em várias partes do mundo. O que foi que viram? Uma massa cinzenta, um miolo só. Olha, eu sei que a tecnologia está avançada. Atualmente tem computador por positron, que vai aposentar esse computador aí. A tomografia por positron, tem uma tomografia aí que vai se aposentar. Ele é muito mais avançado, mas ele detecta efeitos e não causas. É aí que está, porque a doença tem uma causa orgânica, a doença tem uma causa psíquica. O que é psiquismo para a ciência? O que é mente, por exemplo? Eu vi uma explicação de uma psicóloga na televisão, na semana retrasada. Não, ela fala, porque a mente. Aí eu peguei o fax, e aí eu perguntei, o que é mente? Ela, evidentemente, se enrolou. O que é a mente? Parece um ser abstrato. O que é abstrato? É como muitas vezes, meu espírito. Eu, espírito. Quem lhes fala aqui, sou eu, espírito. Eu uso essa organização. Aqui é uma extensão do próprio espírito. Quando nós, espíritos, plasmamos o corpo físico, é uma extensão do espírito para viver numa dimensão grosseira como esta. Porque esta é uma dimensão considerada grosseira. Talvez seja uma afronta aí aos gênios, mas é assim que funciona. Então, esses indivíduos que violam a lei de Deus, que afrontam a lei de Deus, têm que pagar. Não é para um aspecto apenas punitivo, mas pedagógico. Tem que reciclar, reeducar. É um trabalho lento, é um trabalho sacrificial, mas acontece que a lei de Deus não tem pressa. E ninguém se iluda. Não se sai daqui até que pague o último ceitil, disse drasticamente Jesus. Vai ser radical assim na China. Bernardo é radical. Eu digo, olha, eu sigo o mestre. Não saia, ninguém vai sair daqui até que pague o último ceitil. O que é isso? Que expressão é essa? Por que Jesus falou isso? Alguém já parou para pensar? É porque não se estuda.
o Evangelho, aliás, os Evangelhos. As pessoas não estudam. Há certas sentenças de Jesus que não são interpretadas, porque as religiões não permitem. Não, isso é mistério. Não é isso que dizem? Isso é mistério. Isso não pode. Não, isso é milagre. Milagre é uma coisa que não se pode explicar. E aí impede que o homem analise a mensagem de Jesus. O que é que ele quis dizer? Ama o próximo como a ti mesmo. Que interpretação se deve dar a essa expressão de Jesus? O que é amar a nós mesmos? Analisemos a questão. Será que é uma questão assim, narcisista? Não, eu não posso viver sem mim. Eu me amo. Será que é isso? Nós ainda não sabemos o que é amar a nós mesmos. Saberíamos amar ao próximo? Ou nós criamos certos parâmetros, não é? Paradigmas de caridade e que todos têm que seguir, porque aquilo ali é caridade, porque já se institucionalizou. É isso então que nós devemos nos conhecer. Mas nesse conhecimento, autoconhecimento, nesse negócio de autoconhecimento, é conhecer através de um processo objetivo, experimental, não apenas empírico, mas experimental. A vida é um laboratório. E se oferece a todos nós como um manancial de experiências. A pessoa quando sofre, por exemplo, quando nós sofremos, por quê? Aí a gente fica pensando assim, matutando, por que eu sofro? Qual o motivo do sofrimento? Em que eu vou aproveitar nesse processo? O que a doença pode fazer de bom para mim? Ela está me agredindo? Eu estou sendo agredido? Humilhado? Eu antes pensava, raciocinava, produzia, criava, era versátil, e de repente estou em cima de uma cama apodrecendo. E aí? Isso é injusto? Mas Deus, onde é que está? E a sua misericórdia? Por que eu era uma pessoa inteligente, viva? Por que um Freud morreu com câncer na língua, sofrendo horrores? É karma. É karma, não, isso é karma. Quer dizer, nós vivemos em função dos efeitos e as causas. Será que a vivência também nossa aqui, agora, hoje, neste mundo, nós também, nós estamos criando, nós estamos arquitetando, nós estamos elaborando? Será que nós vivemos dos resultados dos atos passados? Sim, vivemos, mas criamos. E aí é um processo contínuo. O sofrimento nos acompanha através do tempo, através da história, da nossa história. Por quê? Porque nós não paramos de criar e de ofender a lei de Deus. Mas se eu cometer um pecado, eu vou ali naquele templo e eles vão resolver minha questão, meu problema. Eu vou ser absolvido. Não é? Não é assim que a maioria, ingenuamente, entre aspas, pensa. Não, mas eu vou aceitar Jesus e eu estou salvo. Olha, nós estamos nos iludindo. É natural isso? Eu acho até natural. O homem quer se enganar. Ele quer tapar o sol com a peneira. Ele quer se iludir. Ele tem esse direito. É um direito que lhe assiste. Eu nunca iria a um templo buscar absolvição dos meus erros. Meu templo é minha consciência. É a ela que eu tenho que prestar contas, mas a ninguém. Eu não conheço um homem na face da terra
que eu vá lá e diga, olha, eu quero ser absolvido. Eu nunca fiz psicanálise e vou desencarnar sem fazer. Ah, mas isso é presunção? Ah, mas é muito orgulhoso ele. Ele não. Eu sei, nos meus momentos de conflito, principalmente conflitos existenciais, que eu os tenho uma família maravilhosa, vivo bem, mas aqueles conflitos, aquilo que inquieta o espírito, que incomoda, que acicata o espírito. Nesses momentos em que estou sendo acicatado, quer dizer, espaureado, eu recorro a quem? A mim mesmo. Eu sou um repositório de experiências. Eu me busco porque eu sou uma espécie de uma enciclopédia como todos vocês. Eu tenho nos meus registros mnemônicos, paligenésicos, tudo de que eu preciso para não errar mais ou errar menos. Eu venho trazendo, através do tempo e da minha história, tudo de que eu, espírito, preciso para me conduzir daqui por diante, mais conscientizado diante dos grandes e graves estímulos que a sociedade se me oferece. Não deixei de errar, que faz parte da minha natureza, mas eu estou errando menos, que faz parte da minha consciência. É aí que a consciência e a natureza, não é o bem e o mal, não é o maniqueísmo, eu não estou me degladiando, mas acontece que é a dialética, os contrários, são os opostos, como o macho e a fêmea, dois opostos se unem para criar. Assim acontece com minha consciência e com minha natureza. Elas se fundem, se anelam em determinados momentos para criar situações compatibilizadas com a lei de Deus. É isso que engrandece a vida, que enobrece a vida. Que é a doença diante de um momento em que nós estamos não nos confrontando, consciência e natureza, mas se conhecendo, se buscando, prescrutando para constituir uma nova vida. Uma vida não exatamente de paz, mas uma vida consciente, dentro daqueles limites que permitem as leis divinas. É isso que eu acho que é espiritismo, e por isso que eu sou espírita. Eu não sou espírita porque o espírito tal escreveu um livro ali bonitinho, porque é uma mensagem lindazinha de doutor fulano de tal. Não é isso não. Não considero isso primário. Mas eu acho que eu já ultrapassei esses limites e consegui penetrar, não a terra de ninguém que a consciência estabelece, mas eu consegui fazer a reflexão sobre a vida, o porquê da vida, por que eu estou aqui. Eu posso ser construtor do meu destino, eu posso crescer. É isso. Mas crescer de uma forma objetiva, não falsamente, hipocritamente. Me tornar de repente uma pessoa mansa, de trejeitos, de virar de olhos, de posturas ascéticas. Isso não revela o espírito, muito pelo contrário, denuncia. Ele está se denunciando, ele está dizendo a todo mundo: olha, eu sou falso, quanto eu sou hipócrita. Mas as pessoas às vezes não percebem isso, porque estão acostumados a viver com a hipocrisia. E quando nós somos autênticos, verdadeiros, é um louco, é um tipo vessânico, é radical, só fala mal. E nós não temos direito de sermos autênticos, verdadeiros. Jesus foi o tempo todo. Ele nunca rezou pela cartilha do pessoal do templo, do sinédrio, jamais. Ele quase diria até que impôs a sua própria
ética. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, minha gente, um filho de carpinteiro, diante dos poderosos, dos donos do poder político, temporal e poder religioso, um simples filho de carpinteiro, humilde, que andava perambulando desempregado, que era um desempregado ilustre, mas era, pelos caminhos de Cesareia, Antioquia e Cafarnaum. Como ele se atrevia a dizer isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Era um presunçoso. Não, vaidoso. Esse homem é um louco. Tá bom? Então ele nos deu, pelo menos a mim, direito, não de me exaltar, porque ele mesmo disse: aqueles que se exaltam serão humilhados. Será que foi por isso que ele foi humilhado? Não, não é uma boa pergunta. Então, não é questão de se exaltar, mas o homem tem que se valorizar. Eu não posso admitir alguém que se subestime. Às vezes eu chego diante de uns companheiros espíritas, quando eu estou num congresso, num seminário, eu já faço de propósito. Eu digo: olha, você fez uma palestra brilhante. Eu não foi. O que é isso? Não, é um contrassenso. Não, às vezes, não, eu sou maioral, eu sou forma, não é isso. Vamos ser mais autênticos. Agora as pessoas têm medo de afrontar as outras. Não, eu não vou dizer. Olha, uma vez eu disse: olha, eu estava conversando com um médico famosíssimo aqui na Bahia. Aí a esposa dele, a filha, tudo, aí ele disse assim: eu não acredito no espírito, eu não acredito nessas coisas de espiritismo, alado, olhando para ele, só olhando para ele. Eu disse: o senhor já estudou alguma coisa a respeito da doutrina espírita? Não. E como é que o senhor pode estabelecer esse ente de razão a respeito do espiritismo? O senhor foi assim conclusivo até. O senhor já leu Richer, Prêmio Nobel de Medicina? Não. Já leu Gelei? Não. Já leu Russell Wallace, Emily de Darwin, também? Não. Já leu Conan Doyle? Não. William Scott? E o que o senhor sabe de espiritismo? Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor é especialista em quê? Aí ele disse: em cardiologia. Eu digo: muito bem. Embora eu seja um cardiopata, conheço alguma coisa, porque eu procurei estudar meu problema, eu não vou discutir aqui minúcias com o senhor sobre a sua especialidade. É uma defasagem muito grande. Agora, pelo amor de Deus, não tente conversar sobre espiritismo, porque você não sabe nada. Aí ele fez: então você sabe tudo? Eu digo: o suficiente para provar a sua ignorância. Ele aí fez: não fico mais aqui. Se levantou, foi embora. E precisava de um tratamento de desobsessão. Então ele vem afrontar: não, comigo não, violão, nada disso. Não, meu irmão, porque nada disso, eu não tenho complexo de miosote, não. Sabe o que é miosote? É uma plantinha desse tamanho assim, ó. Você plantou, não nasceu? Foi por isso mesmo. Porque você não tem complexo de miosote. Então, é isso que as pessoas se iludem muito com a doutrina espírita. Porque eu sou espírita assim, eu comecei a ser espírita, tem até uma fita aí, como eu me iniciei no movimento espírita. Eu não comecei doente, nem obsidiado, não, quer dizer, todos nós somos
né? Simplesmente obsidiado, né? Eu estou ligeiramente grávida, né? Eu estou ligeiramente obsidiado, todos nós o somos, mas eu vim porque eu fui despertado intelectualmente, eu fui impactado mesmo, né? Eu sempre digo isso, né? Eu dizia na época da Revolução, quanto mais agora, eu era marxista, eu era adepto de Trotsky, aquele que Stalin mandou matar, Lá no México. né? Lá no México, Levou a machadada. pela KGB, porque ele era brilhante e Stalin não chegava aos pés dele. Ele era brilhante mesmo. É um dos maiores, é a maior inteligência do marxismo. E superou Marx, ainda tem mais essa. Bom, realmente, eu era macaco de auditório dele. Pela genialidade, não é só pela filosofia que ele expressava, pelas ideias revolucionárias, mas pelo talento. Que homem talentoso, muito talentoso. E de repente, eu fui assediado assim pelos espíritos. Eu psicografei lá no trabalho, eu entrei em transe, eu estava sozinho, escrevi 20 e tantas páginas, mas numa rapidez impressionante, eu estava só dentro do escritório. Eu me senti mal, foi uma coisa séria, fui para casa, e cheguei em casa, Luísa, o que foi que aconteceu? Você está pálido, transfigurado, o que foi? Houve alguma coisa? Eu digo, não, eu me deitei, era 1h e pouco da tarde, acordei no dia seguinte, 8 horas da manhã. E aí me lembrei do que havia escrito. E aí fui lá, quando eu olhei, era uma página sobre um livro que eu nunca tinha ouvido falar, o Livro dos Espíritos. Tá vendo? Era uma análise sobre o Livro dos Espíritos, uma análise sociológica, política, antropológica do Livro dos Espíritos. Eu digo política porque a gente não pode dissociar de jeito nenhum nem a mensagem de Jesus, nem o Espiritismo da política. É como eu disse aqui, uma certa feita, um espírito me disse uma coisa, aliás eu retransmiti, disse uma coisa, olha, se você quer fazer o bem, se você ama o próximo, se politize. Eu não entendi. Ele disse, sabe por quê? Que o dia que o homem souber efetivamente, conscientemente, eleger os governantes, ele está amando o próximo. Porque esses governantes íntegros, não sei onde vão encontrar, mas talvez tenham, honestos, vão trabalhar pelo engrandecimento do povo. Isso é amar o próximo. Então são essas propostas que esses espíritos me transmitem, que eu fico assombrado com esse manancial inesgotável de ideias e postulações sobre a vida, sobre o homem, sobre o mundo em que ele vive, sobre Deus, etc. Então foi um tratado mais do que político que os espíritos me passaram. Eu aí olhei Marx de um lado, Kardec do outro, e aí foi que eu fiz. Olhei para lá, Engels no meio. Eu disse, vou fazer uma conciliação aqui. Eu estabeleci uma dialética, a tese, a antítese, e não a síntese, mas a conciliação. E eu então estou convivendo com esses dois grandes pensadores, um em nível social, político, econômico, e outro em nível espiritual, subsidiando todas as grandes investidas dos socialistas não utópicos para uma sociedade justa, equilibrada e que possibilite ao espírito crescer, que sem o fator político não se pode falar em crescimento moral. A gente não se moraliza dentro dos templos, nós não crescemos espiritualmente
nos cenáculos religiosos. Nosso templo é a nossa consciência e nosso altar é a sociedade. Então, Pai. Obrigado.